queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre da miséria para a dignidade. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilhe. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Instagram. Também tem o site Apoia-se, o canal Querida Dani. Também tem a minha caixa postal para quem deseja me enviar recebidos. Os links estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Bom, gente, na palavra do Senhor, em Provérbios 10:15, olha o que está escrito. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Pobreza é sinônimo de miséria. Vamos ver o que significa miséria. Estado de enorme sofrimento, infelicidade, desgraça e carência absoluta. Gente, na palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus dos necessitados, mas Ele não é Deus de miséria. E esse vídeo não tem nada a ver com prosperidade, sim com dignidade. O próprio apóstolo Paulo disse: Deus, que eu não tenha muito a ponto de me esquecer de ti e que também não me falte, para que eu não viva em sofrimento. Ou seja, é necessário um equilíbrio. E qual é o nome desse equilíbrio? Dignidade. É totalmente diferente de riqueza, mas também não é pobreza. É quando você tem, no mínimo, aquilo que você necessita para viver. Por exemplo, uma casa para morar, um chuveiro para você se banhar, uma cama, um cobertor para você dormir, arroz, feijão e uma misturinha todo dia, ou um trabalho digno. Então, através desse vídeo, eu quero dividir com vocês como Deus me tirou da miséria e me trouxe para a dignidade. Eu não digo de prosperidade, eu não digo de riqueza, mas sim dignidade. É o mínimo que você deve buscar para a tua vida. Você não deve aceitar esse estado de miséria, sabe por quê? Muitas pessoas falam assim: eu não nasci com o bumbum virado para a lua. É uma frase muito conhecida, né? Significa o quê? Eu não nasci rica, eu vim de uma família pobre, mas isso não significa que você tem que viver assim a tua vida inteira. Isso não significa que você tem que aceitar isso para a tua vida, porque na palavra do Senhor diz que para Deus o que importa é o fim e não o começo. Você é o protagonista da tua história, você é o principal personagem da tua vida, da tua história. E mais ninguém. Não seja o vilão da tua própria história, seja você o herói, aquele que vence no final. É esse o plano de Deus para todos nós. Amém? E eu, Daniele, me coloco diante de vocês como carta viva, como testemunho real da graça de Deus, o que Deus fez na minha vida, e eu espero que vocês venham se identificar, encontrar inspiração e força para a vida de vocês também, e não venham aceitar a miséria na vida de vocês, que vocês se levantem, lutem contra esse principado que não provém de Deus, vem do inferno. Miséria, fome, doenças, tudo isso não vem de Deus, vem do inferno, é fruto do inferno. Só que Jesus é aquele que quebra todo o poder do inferno, Jesus é aquele que quebra todo o jugo de Satanás. E eu me coloco aqui como um testemunho real diante de vocês, amém? Bom, gente, falando sobre espírito de miséria, já tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é sobre o poder do dízimo. Eu, Daniele, sou dizimista, eu acredito no poder do dízimo, mas eu não imponho isso a ninguém, é uma escolha minha, é o meu livre-arbítrio. Eu escolho acreditar que o dízimo tem poder no mundo espiritual. É uma escolha minha. Esse vídeo teve muitos debates, muitas pessoas se opuseram, muitas pessoas não gostaram e muitas pessoas apoiaram. Cara, você é livre para acreditar naquilo que você quiser. Se você não quer dar dízimo, não dá, cara. O problema é teu. Mas tem gente que gosta de dar dízimo e acredita no poder do dízimo como eu. E você não pode impedir as pessoas de fazer aquilo que elas querem. Você tá entendendo? Eu sou dizimista e ninguém vai me impedir de dizimar. O dinheiro é meu e eu faço aquilo que eu quiser com o meu dinheiro. Agora, se você é contra o dízimo, se você não gosta de dizimar, não dizima, cara. O problema é teu. Jogando a real. Essa é a minha resposta para as pessoas que não aceitam muitas coisas que eu falo nos meus vídeos. Você não é obrigado a acreditar naquilo que eu falo. Você não é obrigado a seguir os meus passos. Você é livre. Eu falo e acredito e segue quem quer. Amém? Mas eu não vou mudar por causa das críticas. Eu não vou deixar de viver aquilo que Deus me chamou para viver por causa das críticas. Então, gente, nesse vídeo que eu falo sobre espírito de miséria,
Na palavra do Senhor em Malaquias, Deus ele nos traz essa realidade sobre o espírito de miséria. O que o Papai do Céu diz? Eu repreenderei o devorador, o migrador, o roubador. Na palavra do Senhor diz que o diabo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, tudo que provém do inferno segue essa mesma linha, segue essa mesma conduta de destruição, de roubo, de miséria. Porque miséria está ligado ao quê? A destruição, a sofrimento. E tudo isso não vem de Deus, não provém de Deus. Só que é algo espiritual, ok? E qual é a maior prova disso? Que no vídeo do poder sobre o dízimo, que eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo, também vou deixar fixado no comentário para quem não assistiu, assista esse vídeo que é muito esclarecedor, vai trazer muito entendimento para a tua vida em relação ao poder do dízimo. Só que esse vídeo não é sobre dízimo. A miséria, ela não está somente em lugares pobres. É isso que eu quero que vocês entendam. A miséria, ela é um espírito. E muitas vezes ela começa aqui, ó, na mente. Eu, como profetisa do Senhor, Deus ele me ensinou algumas coisas em relação ao mundo espiritual. Por exemplo, o Papai do Céu me mostrou o cheiro da miséria. A miséria, ela tem um cheiro específico, ok? E ela pode sim ter um cheiro muito forte, mas não tem como explicar. Mas deixando bem claro para vocês, a miséria, ela tem um cheiro. E é um cheiro específico e único, é o cheiro da miséria. E o que me chamou muita atenção foi o que Deus me mostrou, que teve um dia que eu fui trabalhar como babá, há uns anos atrás, em um condomínio muito chique. Era um condomínio de elite e tinha muitas pessoas milionárias dentro daquele condomínio, só tinha mansões. E eu lembro que andando por aquele condomínio gigante, eu comecei a sentir o cheiro de miséria. E eu fiquei tipo, Deus, como isso é possível? Eu estou em um lugar riquíssimo, só tem milionário aqui. E por que eu sinto esse cheiro de miséria? E era um cheiro de miséria muito forte. Eu não digo em todas as mansões, mas tinha algumas específicas que eu passava em frente e eu sentia esse cheiro. Ou seja, havia miséria ali naquele lugar. Então, gente, a miséria não é só nos pobres. Também pode pegar nos ricos. Mesmo que a pessoa ela tenha tudo, ela continua miserável. Por quê? Porque isso é um espírito que assola as pessoas. Nem toda pessoa miserável é pobre. E qual que é o maior sinal da miséria? Sujeira. Existe muita gente que é rica, mas é porca. Entendeu? Tem tudo. Mas se você entrar dentro da casa, é um fedor. É uma bagunça. Entendeu? É porco. Isso provém do quê? Do inferno. Sujeira não vem de Deus. Deus ele é limpo. Na palavra do Senhor diz que Deus, as coisas de Deus é com ordem e decência. O que provém de decência? Limpeza, organização. Amém? Então se você entra num ambiente que tá tudo sujo, tudo bagunçado, fedendo, mesmo que seja banhado a ouro, cara, tem miséria ali dentro. E onde que a miséria mais opera, gente? Aqui, começa aqui na mente. E eu quero dividir com vocês muitas coisas em relação ao que Deus me fez vencer na miséria e o que eu já passei na minha vida em relação à miséria. Gente, quando eu era criança, eu vim de uma família muito pobre mesmo. Vocês conhecem a minha história, conhecem tudo que eu passei. E, tipo assim, quem me criou praticamente foi minha avó junto com a minha mãe. E eu cresci ali naquela miséria. Eu não era uma criança que ousava sonhar, porque pra mim tudo era tipo assim, não, eu não podia ter. Por quê? Porque você é pobre. Entendeu? Se eu quisesse uma roupinha bonitinha, não, Dani, você não pode. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, você é pobre. Então eu cresci limitada, eu cresci uma criança limitada aceitando a minha pobreza. Então quando eu via, por exemplo, a minha vizinha que tinha as melhores roupas, Lilica Ripilica, eu só olhava, mas eu não ousava sonhar, eu não ousava a desejar ter umas roupinhas como aquela, porque minha mãe e minha avó me ensinaram que eu não podia. Por quê? Porque eu era pobre. São muitas coisas, entendeu? E tem um livro que mudou muito a minha vida, que se chama Pai Pobre, Pai Rico. É um livro maravilhoso que vai abrir muito entendimento de vocês em relação a este assunto de pobreza e riqueza.
Neste livro, só para você entender o que esse livro fala, que tocou muito no meu coração, e quando eu li esse livro, eu ainda não era cristã, eu ganhei do meu ex-noivo, inclusive, e quando eu li esse livro, o que esse livro dizia? Havia uma criança que tinha dois pais, um pai rico e um pai pobre. De repente, essa criança com o pai pobre, ela foi no shopping, ele olhou um brinquedinho e ele falou pro pai dele: pai, eu quero aquele brinquedo. E o pai dele se abaixou e disse para ele: você não pode ter aquele brinquedo, presta atenção. Você não pode ter esse brinquedo porque você é pobre, então nunca mais me peça nada aqui dentro do shopping, porque você é pobre. E o pai rico, quando levou esse mesmo menino para o shopping, esse mesmo menino, usando o exemplo, tá repreendido toda a miséria em nome de Jesus, sai! Afronta do inferno. E esse mesmo menino indo com o pai rico para o shopping, ele olhou aquele mesmo brinquedo e ele disse: pai, eu quero aquele brinquedo. Só que o pai rico, o que ele fez? Ele se abaixou diante daquela criança e ele disse: filho, você quer ter esse brinquedo? O que você pode fazer para ter esse brinquedo? Então, esse homem, ele trouxe possibilidades diante daquela criança, ele fez aquela criança refletir: ei, não é impossível você ter. Você quer? O que você pode fazer para conseguir o que você quer? Então, tudo começa aqui, gente. A questão não é ter ou não dinheiro. A questão é o que você vai fazer para ter aquilo que você quer. Sem se limitar, deixe o não de lado e comece a refletir, comece a analisar, estudar como você pode ter aquilo que você deseja. Que começa a entrar possibilidades na tua vida. A pobreza não te define. O lugar que você veio não te define. O que te define são as suas escolhas. Aleluia! Esse livro me trouxe muito entendimento. Muito entendimento. E depois que eu fui para Jesus, aí que o meu entendimento realmente ficou tudo muito claro, tudo muito nítido. Em relação à minha vida, em relação a como eu deveria me mover, em relação a como eu deveria lutar para alcançar tudo aquilo que eu sonhei. Quando eu era criança, por exemplo, já fui em algumas escolinhas de balé, mas eu ousava pedir para minha mãe que eu queria fazer balé. Por quê? Porque eu sabia que ela não tinha condições, então eu nem pedia. Eu só ficava ali olhando com o meu olhinho brilhando, mas eu não ousava pedir para minha mãe me colocar numa escolinha de balé, porque eu sabia a resposta, eu sabia que era impossível. E olha aí, hoje, depois de adulta, entrei no balé, realizei o sonho, mas não deixei de sonhar, não deixei de acreditar. Então, gente, eu lembro que quando eu era criança, eu fui ensinada de uma maneira tão errada em relação à vida, sabe? Eu lembro que a gente passava por muita necessidade e minha avó, ela chegou a contar uma mentira branca pra mim, não por maldade, mas durante muito tempo da minha vidinha ali, eu pensava que a gente tinha que tomar banho um dia sim, um dia não. Por quê? Porque minha avó tinha me ensinado que o correto era tomar banho um dia sim, um dia não. Então, quando eu era criança, a minha avó, para economizar água, ela fazia os netos tomarem banho um dia sim e um dia não. E olha que era contado no relógio, viu? 2 minutinhos, mal tinha ensaboado, já tinha que sair correndo do chuveiro. Economizar água, eu cresci desse jeito. Vivia encardida. Era um cascão. E foi dessa maneira que eu cresci. Até que teve um dia uma outra priminha minha que não convivia ali comigo, que tinha uma outra casa, que tinha uma outra vida, foi lá na casa da vovó, né? Onde eu morava, na casa da minha avó, e chegou lá e ela falou: Dani, a gente ia sair. Eu era pequenininho, eu tinha uns 6 aninhos, mas eu não me esqueço. Ela olhou pra minha cara e falou assim: Dani, você não vai tomar banho pra gente sair? Eu falei: não, eu já tomei banho ontem. Aí ela: como assim, Dani? Você não tomou banho hoje? Eu falei: não, eu já tomei banho ontem e agora eu vou tomar banho amanhã. Aí minha prima ficou tipo assim: Dani, você tem que tomar banho todo dia. E eu falei: não, eu tenho que tomar banho um dia sim, um dia não. Minha prima: Dani, é todo dia. E ficou aquela discussão. A gente começou a discutir. Minha priminha falando que tinha que tomar banho todo dia e eu batendo o pé falando que não, que tinha que tomar banho um dia sim, um dia não, porque a minha avó ensinou que era desse jeito.
Até que a gente chamou a vovó, né? Vó, vem aqui. Chamei a avó, falei, vó, olha aí. Era minha priminha. Não vou citar nome, gente. Até que eu chamei a minha avó e falei assim, vó, olha aqui, a fulana falando que a gente tem que tomar banho todo dia, vó. Vó, não é que a gente tem que tomar banho um dia sim, um dia não? Minha avó naquele momento ficou tão sem graça, mas tão sem graça, que ela fez assim, tipo, tem que tomar banho todo dia. Aí eu olhei pra minha avó, tipo, naquele momento eu me senti tão, tipo, como assim? Eu me senti ali enganada e ao mesmo tempo, tipo, a minha avó mentiu pra mim. Eu me senti tão envergonhada, criança ali, sabe? Eu pensando que eu tava falando certo, eu pensando que eu tava sendo super correta e de repente a minha própria avó, que sempre me ensinou que deveria tomar banho um dia sim, um dia não, naquele momento ela revela a verdade, que tinha que tomar banho todo dia. Gente, ali foi uma verdade que eu fiquei em choque. É real, gente, eu passei por isso. E eu não sabia o que falar, porque eu fiquei, tipo, sem entender, sabe? Eu me senti ali enganada naquele momento. Depois disso tudo, mesmo depois de eu ter descoberto a verdade, minha avó ainda me obrigava a tomar banho um dia sim, um dia não. Só que aí eu já sabia o porquê, né? Porque a gente era pobre, porque tinha que economizar água. Então o entendimento da miséria começou a vir, o entendimento da pobreza começou a vir, a realidade começou a vir no meu mundo, na minha mente, ali. Você tá entendendo que conforme o tempo a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. A verdade é a realidade que a gente se encontra. Durante a minha vida e até mesmo na minha pré-adolescência, até hoje, eu colhi frutos de toda essa miséria que eu vivi na minha infância e na minha pré-adolescência. São frutos assim que para você realmente cancelar da tua vida é com muita força de vontade, realmente com uma revolta que vem assim dentro de você de não aceitar aquela situação, de você realmente lutar contra isso, para quebrar mesmo, para quebrar esse ciclo de maldição hereditária, essa miséria maldita do inferno, porque Jesus ele cancelou na cruz todas as maldições hereditárias. Amém? Há poder no nome de Jesus. E assim, um dos frutos que me perseguiu durante a vida inteira, fruto de miséria, é que a minha família, quando eu era criança, nós, por exemplo, era uma pobreza tão grande que todo mundo usava a mesma toalha. Por exemplo, tinha umas 10 pessoas dentro da casa e tinha 3 toalhas. Então todo mundo usava a mesma toalha. Às vezes a toalha ela ficava fedida, só lavava uma vez por semana e tinha que revezar. Era muita pobreza mesmo, gente, no tempo da minha infância. Entendeu? Era 10 pessoas e tinha primos e tios mais velhos e tias mais velhas e crianças, usava todo mundo ali a mesma toalha. E com isso, o que eu acabei pegando? Micoses na minha pele. Entendeu? E tipo assim, coisas que levaram anos para curar. E uma das coisas assim que prosseguiu sobre a minha vida, por exemplo, quando eu era criança e pré-adolescente, era uma pobreza tão grande na minha família que nós revezávamos até meias, toalhas, meias. Entendeu? Não tinha aquela coisa organizada, eu não cresci em uma família organizada, que cada um tinha sua toalha, que cada um tinha sua gavetinha de meias, não! Era meia furada, meia toda rasgada, e usava, empresta. Você tá entendendo? Eu usava a mesma meia da minha mãe, a mesma meia da minha avó, a mesma meia do meu primo. E com isso, o que aconteceu depois de adulta? Eu acabei colhendo esses frutos mesmo depois de adulta. Você tá entendendo? É claro que hoje eu me curei disso, mas foram muitos anos para me curar. Eu peguei o quê? Uma micose horrível na minha unha. Durante a minha adolescência era motivo de vergonha. Eu tinha tanta vergonha do meu pé, tanta vergonha, porque minha unha ela era preta de micose. Imagina uma menina, uma adolescente, com 16, 17 anos, que vivia de tênis, de bota, nunca mostrava o pé. Por quê? Vergonha do pé. Por quê? Porque era lotado de micose das bravas ainda. Fruto do quê? Fruto da miséria, que veio da infância, da maneira que eu fui criada. Você tá entendendo? E muitas outras coisas.
comportamento, educação. Só depois que eu comecei a morar sozinha que minha vida foi completamente desconstruída. Só depois que eu aceitei Jesus. Entendeu? Jesus começou a me reeducar, mas também com a minha, é claro que eu também fiz a minha parte, eu quis muito aprender, eu quis muito reaprender, eu quis muito ser uma nova pessoa em tudo na minha vida. Não só na aparência, mas também na maneira de ser, no meu comportamento, em tudo na minha vida. Tudo que eu sou hoje foi com muita busca. Você tá entendendo? Então é possível você sair dessa realidade de miséria e se mover. Eu, Daniela, eu sou dizimista, eu acredito no poder do dízimo. Então foram muitos anos para mim vencer toda essa miséria que veio da infância. Entendeu? Hoje na minha casa, graças a Deus, tipo assim, eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas toalhas, eu tenho as minhas meias, as minhas coisas, coisas íntimas eu não empresto. Entendeu? Calcinha, meia, toalha. Coisas que, até calcinha, na minha infância, eu vi as minhas tias usando entre si, e às vezes quando eu fiquei mais mocinha, eu usava a calcinha da minha tia, da minha mãe, entendeu? E eu era uma menininha pura, eu ainda era uma menininha virgem, e acabei pegando doenças na minha parte íntima, por usar calcinhas da minha mãe, da minha tia. Realidade, gente, o que eu prego pra vocês é realidade. Então foram frutos terríveis que eu carreguei, frutos horríveis, entendeu? Doenças na minha pele, na minha unha. E o pior de tudo é aqui, gente, é a mente. A maior libertação da miséria é aqui, ó. Hoje eu fiz tratamento, eu entrei na podóloga para arrancar as minhas unhas. Eu faço tratamento até hoje, gente, já tô 90% curada, 90%. Mas o tratamento, fruto dessa miséria é tão devastador. Só quem já pegou micose na unha sabe como é difícil essa praga sair do nosso corpo. É uma praga, é horrível, parece um câncer que não tem cura. E é vergonha, é vergonhoso. Isso mexe com a autoestima da pessoa. E a autoestima baixa é um perigo. É um perigo para depressão, que leva a suicídio. Gente, tudo é ligado. Tudo é ligado na nossa vida. Satanás, ele é astuto em como realmente ferir, machucar, oprimir uma pessoa. Você tá entendendo? Muitas vezes a pessoa se sente ali totalmente feia, horrível, miserável. E muitas vezes ela não tem culpa. Muitas vezes é sim, veio fruto da má educação que ela teve, da miséria que ela veio. Mas eu estou aqui para dizer para você que você não precisa continuar da maneira que você começou. Jesus, ele nos traz uma nova vida, uma nova história. E isso mostra um novo início. Na palavra do Senhor diz, eis que tudo novo se fez. Então Jesus, ele sim pode te dar uma nova pele sem micose, ele pode te dar uma nova unha sem micose, ele pode te dar um bom comportamento, um comportamento que você não alcançou com a educação que veio da tua família, ele vai te educar com a palavra de Deus. Bons modos, o Senhor Jesus também te dá, ele é rei. O Senhor Jesus me deu bons modos, boa educação, mas porque eu pedi. Eu lembro que uma das primeiras orações que eu fiz para Jesus, quando eu realmente reconheci que, cara, eu era insuportável. Eu reconheci que eu não conseguia mudar quando eu realmente caí na real sobre quem eu era. Uma menina mal educada, uma menina bruta, uma menina, sabe, desorganizada, indisciplinada, irresponsável. Tudo começa através do reconhecimento. Você reconhece quem você é, você reconhece a sua miséria, você reconhece, sabe, o seu eu, a sua realidade. E ali naquele momento você confessa, você se lança aos pés de Jesus e você diz, Deus, eu sou uma miserável. Olha para mim, eu sou mal educada. Eu sou desregrada, eu sou indisciplinada, eu sou irresponsável, eu sou uma porca. Fala para Jesus. Mas eu não quero continuar assim, mas eu não consigo mudar. Eu tento, mas eu não consigo mudar. Foi o que eu disse para Jesus. Sabe, gente, é coisa tão pesada que Satanás faz. Eu tinha cheiros ruins. Sabe, a minha pele, o meu suor tinha um cheiro horrível. A minha parte íntima, eu tinha vergonha
quando eu suava, porque era um cheiro forte, uma menina, uma adolescente, com um cheiro tão forte. Muitas vezes quando eu menstruava, não era motivo de alegria para mim. Porque para as menininhas que menstruam, para as adolescentes, né, virei mocinha, virei mulherzinha, no meu caso era motivo de vergonha. Porque eu não tinha absorvente, eu usava pano. Então o cheiro era constrangedor. Você está entendendo? O desconforto do pano era constrangedor. Mas tudo isso mudou. Por quê? Porque hoje eu aprendi a me cuidar. Eu aprendi a me amar, saindo da realidade de onde eu vim, entrando naquilo que Deus pode proporcionar para minha vida e proporcionou. Porque olha eu aqui. Eu não vivo mais a miséria que um dia eu vivi. Hoje eu vivo uma nova vida, uma nova história de fato. E não é somente um quadro pintado na parede, é o que eu vivo na pele. Sabe, muitas vezes eu andava pela rua e eu não tinha cheiro, sabe? Eu não tinha cheiro. E quando passava mulheres do meu lado, cheirosa, eu ficava tipo, nossa, que cheiroso. Mas por que eu não sou cheirosa, né? E eu ficava ali, eu me sentia tão oprimida, eu me sentia tão inferior, sabe? Eu queria, mas para mim era impossível. E hoje, para a glória de Deus, eu me sinto tão cheirosa, sabe? Sei lá, cara, eu tô tão bem. Porque Jesus mudou a minha vida. Sim, é Jesus. Foi Jesus que mudou a minha vida. Amém? Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele não é religião, ele é realizador de sonhos também. Ele não cuida só do espiritual, só da alma, ele cuida de tudo. Ele também cuida do físico, ele também te dá um bom comportamento, ele também te traz uma nova mente, uma mente de dignidade. A miséria da mente, gente, falando de miséria da mente. Qual que é a maior prova disso? Eu lembro, gente, que durante muito tempo da minha vida, eu, como eu era bem pobre, né, eu estava acostumada a ir nos lugares mais podres, imitava a frequentar os lugares mais pobres, os mais baratos era onde eu estava. E não era questão de ser mão de vaca, era porque eu realmente não tinha condições. Mas a minha mente foi ali cauterizada para a miséria, foi ali cauterizada para a pobreza, foi cauterizada para a inferioridade. Então, durante muitos anos, durante a minha infância, minha pré-adolescência e adolescência, eu sempre ia nos piores lugares. Por exemplo, eu ia comer um pastel, eu ia no lugar mais sujo que tinha. Tipo pastel do chinês, né? Não são todos os chineses que são porcos, mas 80% nós sabemos que, infelizmente, se você entrar numa pastelaria, é meio perigoso você comer uns pedaços de carne de rato sem saber. Realidade, estou falando alguma mentira? Não tô. Entendeu? E eram os lugares que eu frequentava. Os lugares mais sujos, entendeu? E não é isso que Deus tem para nós, porque minha mente estava cauterizada à miséria. Então, durante muito tempo, mesmo quando eu já tinha uma condição melhor de comer em um lugar melhor, a minha mente, eu já estava cauterizada para continuar indo nos mesmos lugares. Até que teve um dia que eu encontrei um lugar arrumadinho, uma cafeteria que vendia lanches e café pelo mesmo preço da pastelaria. E naquele momento eu fiquei com vergonha de entrar naquele lugar, porque eu não me sentia digna de entrar naquele lugar. Mas era simplesmente o mesmo preço, o mesmo preço do salgado em uma cafeteria limpa e arrumadinha, digna, com dignidade. Tudo ali era o mesmo preço da pastelaria. Então, o erro estava na pastelaria ou na cafeteria? Não, o erro estava em mim. A minha mente estava cauterizada. Então, foi quando eu decidi sair daquela zona de conforto, de miséria e começar a conhecer novos lugares e me sentir digna de frequentar lugares mais limpos, lugares melhores, porque eu comecei a reconhecer que eu era filha de Deus, e na palavra do Senhor diz que os filhos de Deus viverão e comerão do melhor dessa terra. Então eu tomei posse da palavra e eu comecei a entender que o que Deus tinha para mim era o melhor, era a dignidade. E eu comecei a sair daquela zona de conforto, aquele comodismo de miséria, de pobreza, e não tem nada a ver com dinheiro, é aqui na mente. Por que não frequentar um lugar mais limpo?
Um lugar sim, mais próspero, mais aconchegante, sendo que é o mesmo preço. Por que eu estou me sentindo não digna de frequentar um lugar desse? Por quê? Porque a prisão estava na minha mente. A miséria já tinha entrado na minha mente. Então, tem uma frase que é muito clássica, que muitas pessoas dizem. A pessoa, muitas vezes, ela prospera, né? E a prosperidade, gente, a disciplina vem com o tempo. Isso é educação, é uma nova educação. E toda educação leva tempo. Toda mudança tem tempo. Para mim, falar tudo isso que eu estou falando para vocês, foram 7 anos de conversão, 7 anos para chegar até aqui, 7 anos para hoje ter autonomia para falar para vocês o que eu vivo, na realidade. Não existem pessoas aí que ganham na Mega Sena? E muitas pessoas falam, a pessoa saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dela. E isso é real, porque a pobreza, a miséria, a pobreza, ela começa aqui, ó, na mente, está por dentro. Então não adianta nada a pessoa, sei lá, ganhar na Mega Sena, cara. Ficar milionária, dar um reboliço aí na vida dela. Ela vai continuar sendo miserável, porque os hábitos continuam. O comportamento continua. Você tá entendendo? E existem muitas pessoas que não são ricas, mas são ricas por dentro. Eu conheço sim pessoas que você entrava, a casinha era super simples, mas você entrava, era aquela organização, aquela limpeza, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Pobreza não significa porquice. Então não dá para generalizar. Nem todo pobre é miserável, apesar que muitas vezes ele sofre com a miséria, mas muitas pessoas não aceitam aquele estado. E a maior prova disso é quando a pessoa, ela simplesmente, todos os dias da vida dela, é um barraquinho, mas todos os dias ela levanta e varre e limpa e não aceita sujeira, não aceita desorganização. Essa pessoa, ela é rica por dentro. Ela já é rica por dentro, você pode ter certeza disso. Então a miséria não tem nada a ver com ter ou não ter, é ser ou não ser. Isso é miséria. Ou você é miserável ou você não é miserável. E se você é miserável, eu estou aqui para te dar esperança, para dizer que você pode sair dessa situação. Porque Jesus mudou a minha vida. Eu era miserável, só que hoje eu tenho dignidade. Hoje eu vivo de uma maneira que quando eu olho para trás eu falo, caramba, realmente eu me encontrava no meio de uma miséria terrível. Realmente, de onde Deus me tirou, realmente, eu era uma miserável. Mas Deus fez de mim filha, fez de mim princesa. E Ele me trata como tal e Ele me ensinou a tomar posse da minha herança de filha e viver, de fato, todos os dias da minha vida, em tudo, no meu comportamento, no meu falar, no meu entendimento, na minha educação, como filha de Deus. E também na minha dignidade, naquilo que eu quero ou não para a minha vida. Eu não sou obrigada a aceitar miséria. Eu tenho o poder da escolha. E eu posso escolher o melhor para mim. Porque essa é a vontade de Deus. Para mim e para a tua vida, sempre o melhor. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos de Deus serão sempre de paz. Deus sempre terá o melhor para a tua vida, então nunca aceite menos que isso. Sempre escolha o melhor, porque é isso que Deus tem para a tua vida, sempre o melhor. Amém? Que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe, seja digno desse presente que se chama vida. Sempre busque o melhor para a tua vida, porque Deus, Ele venceu naquela cruz e Ele te deu a herança de filho. E os filhos desfrutam do melhor dessa terra. Amém? Beijos, a paz. Deus os abençoe.